Este é o curso de redação oficial de linguagem simples e inteligência artificial, ministrado pelo professor doutor Adagenor Lobato Ribeiro, no âmbito da Escola de Governança do Estado do Pará. Eu vou iniciar o nosso diálogo, primeiro fazendo uma breve apresentação do meu currículo. Eu realizei o doutorado em desenvolvimento socioambiental no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Realizei o curso de mestrado em Ciência da Computação no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz a minha graduação em Tecnologia em Processamento de Dados na Universidade Federal do Pará. E meu cargo atual, eu sou professor de Magistério Superior na UFPA também e fui coordenador do programa de pós-graduação em Gestão Pública do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Complementarmente, a minha área de pesquisa tem se concentrado em gestão pública, sistemas de indicadores, a questão de combate à corrupção em termos de estudo de transparência, desenvolvimento socioambiental. Na área de computação, tenho atuado em programação funcional, web semântica, método científico, teoria de sistemas e, atualmente, uma grande vinculação em inteligência artificial generativa. Fui coordenador de elaboração e avaliação de planos de desenvolvimento na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e também fui conselheiro fiscal na Sociedade Brasileira de Administração Pública. Eu, na Sudã, coordenei a elaboração dos planos de desenvolvimento do Arquipélago do Marajó e do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. Tenho trabalhado intensamente na área de educação, orientando alunos do mestrado e do doutorado nas mais diversas temáticas relacionadas à área de pesquisa da ciência. Neste momento, vamos fazer uma demonstração do plano de curso como um todo, né? O nosso curso chama-se Redação Oficial e Linguagem Simples com IA, ferramentas práticas para servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário. A proposta do curso é trazer a informação qualificada para este público-alvo, né? Nós temos uma carga horária estimada de 60 horas, né? É um curso à distância e pretendemos, com isso, trazer ferramentas realmente úteis e adequadas para o serviço público. O objetivo geral do projeto de curso é capacitar servidores para produzir textos oficiais claros, objetivos e acessíveis, utilizando ferramentas de inteligência artificial como apoio na redação e na revisão de documentos, né? O foco principal aqui é a clareza na comunicação oficial, a objetividade sem perder a precisão e a acessibilidade para todos os públicos. A inovação tecnológica que propomos trazer é representado pelas ferramentas de IA para redação ou para assistente de escrita, apoio tecnológico de revisão e modernização de processos. Nós entendemos que hoje é uma tendência no mundo inteiro para que os serviços migrem para plataformas de inteligência artificial. Dessa forma, o curso em tela ele começa com fundamentos da redação oficial. O que é a redação oficial? É o instrumento pelo qual o governo faz
realiza suas comunicações públicas. Então, nós começamos com uma introdução à comunicação oficial, onde nós destacamos os princípios da administração pública aplicados à comunicação, as características da linguagem oficial, reconhecido como impessoalidade, formalidade, padronização. Vamos falar também do marco legal, que é a Constituição e Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Vamos falar também de diferenças entre a comunicação no poder legislativo, no executivo e no judiciário. Em seguida, nós vamos falar de linguagem simples. Quais são seus conceitos, quais são suas aplicações? Tudo começa com uma estratégia chamada Plain Language, que se originou na Europa e nos Estados Unidos como um movimento para permitir que o cidadão comum, consiga compreender a linguagem expressa nos documentos públicos. Depois vamos falar dos benefícios da linguagem simples para o serviço público. Vamos tratar também de técnicas básicas de simplificação textual e mostrar alguns cases de sucesso no Brasil e no exterior. Tá? Em seguida, dentro da fundamentação da redação oficial, nós vamos fazer uma breve revisão gramatical aplicada, que são os principais erros em textos oficiais, a concordância, a regência, a colocação pronomial, o uso adequado de pontuação e crase e alguns exercícios práticos de correção. Nesse capítulo, a gente encerra com padronização e normatização. Nós vamos falar um pouco da ABNT e normas técnicas para documentos, da formatação e estrutura de documentos oficiais, o uso de templates ou carimbos, né? Uma espécie de carimbo para modelos padronizados de documentos oficiais e falar um pouco de identidade visual. Definido este ponto, nós passamos para o nosso próximo capítulo, que tratamos de tipos de documentos oficiais. Nós vamos conversar sobre correspondência oficial, vamos caracterizar o que é um ofício, o que é uma linguagem de ofício, como é que ele é estruturado. Vamos falar rapidamente de memorando e suas características, o que é uma carta oficial e o que é um convite, e alguns exercícios. Vamos falar também de atos normativos, onde falamos de decreto, de portaria, de resolução e das especificidades que esses documentos carregam, né? Vamos falar também da linguagem jurídica versus a linguagem simples, né? Hoje se fala muito na existência do juridiquês, né? Mas o cidadão, em qualquer esfera de poder, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, ele precisa compreender o que está escrito nos documentos. A comunicação tem que chegar ao cidadão. Então, essa é a nossa preocupação quando falamos de tipos de documentos e de atos normativos. Nós também vamos tratar da estrutura lógica de normas e das técnicas de clareza em textos normativos. Tá? Esse é um assunto muito atual, embora ele tenha surgido lá pela década de 50, 60, mas só recentemente de um movimento de migração começa a tomar corpo, começa a ser adotada a linguagem simples em diferentes organismos. Depois disso, nós vamos falar de documentos do Poder Judiciário. Vamos dizer o que é uma petição, que são sentenças, acordos, a linguagem jurídica acessível, a comunicação com o cidadão e intimações e citações em linguagens.
É importante dizer que não pretendemos esgotar esse assunto e entendemos que a plateia já tem bastante vivência e conhecimento nesta área de implementação, particularmente jurídica. Nós queremos trazer as ferramentas modernas de inteligência artificial que aplicam-se à redação oficial traduzida em linguagem simples para produzir resultados mais rápidos e mais confiáveis. Por isso, a gente revê esses detalhes. Falamos também de documentos do Poder Legislativo, que são os projetos de lei e emendas, os pareceres e relatórios legislativos, a comunicação com a sociedade e a transparência na linguagem parlamentar. Isso é de suma importância para a cidadania do país. Então, nos interessa trabalhar essas questões tangenciado com as técnicas de inteligência artificial. Isso aqui não é um curso de inteligência artificial, mas é um curso que utiliza a inteligência como ferramenta de trabalho. Depois disso, trabalhamos ainda a questão de uma breve introdução à inteligência artificial. É natural que neste ponto do curso nós começamos tratando os fundamentos da inteligência artificial generativa para textos, para geração de textos. E a gente começa perguntando: o que é IA generativo? Quais são os seus conceitos básicos? Depois, apresentamos modelos de linguagem, que é o funcionamento dessas linguagens e as limitações. O que é esse novo aparato tecnológico, né? Também para falar de inteligência artificial, é fundamental falar de ética no uso da inteligência artificial. A inteligência artificial não veio para fazer o trabalho de ninguém. Ela é um assistente para que o seu trabalho se torne muito mais qualificado, tá? E depois falamos um pouco de políticas institucionais sobre inteligência artificial. Num outro momento, falamos das principais ferramentas de IA. Vamos falar brevemente do que é o ChatGPT, do que é o Claude, do que é o Gemini, que características e que diferenças existem entre esses ambientes de inteligência artificial que estão na web. Falamos de ferramentas específicas para a redação oficial, de critérios de seleção de ferramentas e da questão da segurança e da privacidade. Depois disso, nós falamos do meio pelo qual nós nos comunicamos com a inteligência artificial, que são os prompts, né? Hoje existe toda uma área de conhecimento chamada engenharia de prompt, que é como você se comunica com a inteligência artificial, né? Então, nós passamos por técnicas de prompt engineering, de estrutura de comandos claros e específicos de como estruturar um diálogo com a inteligência artificial, da adaptação de prompts para diferentes documentos oficiais e alguns exercícios práticos. E então, nós temos, depois da introdução, temos um capítulo em que a gente trabalha as aplicações práticas da inteligência artificial na redação oficial, que é a IA para geração de textos, né? Onde nós trabalhamos como se cria uma minutas e rascunhos com IA, como se desenvolve argumentações com o uso da inteligência artificial, como se estruturam ideias complexas com o uso da IA e quais são as limitações e cuidados necessários que deveremos ter. Após isso, nós trabalhamos a IA para revisão e melhoria de textos, onde nós procuramos ensinar como se faz uma correção gramatical automatizada, como
se consegue fazer uma simplificação de uma linguagem complexa utilizando IA, como se detecta inconsistências num texto e sugestões de melhoria e estilística. É uma ferramenta muito poderosa, não é? É talvez aquilo que no filme 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, era uma ficção, né? Você conversava com o computador inteligente. Hoje essa ficção está aqui no nosso dia a dia. O próximo passo nesse capítulo é IA para tradução e adaptação. Nós falamos de tradução de documentos oficiais, de adaptação de textos para diferentes públicos. De repente você tem um texto que é para executivos, tem um texto que é para lavradores, você tem um texto que é para trabalhadores da indústria. Então você pode usar os recursos da IA para moldar esses textos para as linguagens que essas pessoas entendem. Falamos de versões simplificadas de normas, de controle de qualidade nas traduções e passamos então para o subitem que é a integração de fluxos de trabalho, onde nós falamos rapidamente da automação de processos de redação, a integração com sistemas institucionais, o controle de versões de colaboração e fluxos de aprovação com IA. Tá? Após isso, nós passamos para um capítulo onde conversamos sobre comunicação cidadã e acessibilidade, que é a comunicação para diferentes públicos, a identificação de público-alvo, adaptação de linguagem por contexto, outro que eu já falei, comunicação inclusiva e acessível e técnicas de testes de compreensão. Falamos também de acessibilidade em documentos digitais, né? Existem padrões de acessibilidade internacionalmente definidos e que são seguidos pela maioria dos países, porque são padrões que acabam se tornando mundiais. Estruturação para leitores de tela, descrição de quadros e gráficos, e o uso de IA para melhorar o que nós chamamos de acessibilidade. Né? Comunicação digital e redes sociais é o nosso próximo ponto. Nós falamos da adaptação de conteúdo oficial para digital, de linguagem para redes sociais institucionais, de IA para a criação de conteúdo multicanal e monitoramento e respostas automatizadas. Nós rapidamente falaremos sobre o que seriam as ideias de um projeto final. Nós não vamos ter tempo para isso, nós vamos falar rapidamente de desenvolvimento de projetos e da avaliação e feedback. O objetivo final aqui é consolidar o aprendizado através da aplicação prática de todos os conceitos abordados no curso, né? Criando documentos oficiais que demonstrem domínio das técnicas de linguagem simples e uso ético da IA. Observem que a maioria dos tribunais, a maioria das assembleias legislativas, a maioria dos organismos do poder executivo estão trabalhando em elaboração de seus manuais de linguagem simples. E isso é algo muito positivo e eu imagino que, após este curso, tenhamos massa crítica para que cada um, em suas organizações, consigam pensar e propor possibilidades de criar manuais para a redação oficial com a utilização de linguagem simples, apoiado por IA, naturalmente. É isso. Muito grato.